Gênese no Lar. Evangelho no Coração, manhã do dia 27 de novembro do ano de 2020. Mais uma sexta-feira no calendário de nossa trajetória. Rogamos a Deus, nosso Pai, ao Senhor Jesus e os bons espíritos que nos inspirem nessa marcha ascensional e que o nosso encontro possa trazer o consolo, o esclarecimento, a orientação, o encaminhamento, o acompanhamento nessa busca imprescindível da vitória sobre nós mesmos, com o apoio dos seres que operam em faixas do amor, da virtude, da justiça e que nos auxiliam tanto nesse instante histórico. O tema de hoje, muito sugestivo para uma sexta-feira. Dons. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Para iniciar a nossa jornada de reflexões, estudos e de oração, a base do nosso esforço está no Evangelho segundo o Espiritismo, obra de cunho moral que veio para a humanidade para abrir um portal muito importante. No capítulo 27, Allan Kardec intitula-o Pedi e obtereis. Como a moral espírita se baseia na moral do Cristo, Kardec publica nesta obra uma série de trechos de ensinamentos morais de Jesus Cristo. E nesse episódio, ele trouxe uma citação que está no Evangelho atribuído a Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 8, nós vamos ler os últimos. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidas. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Pois bem, nós vamos recordar do item 11. Kardec deixou para nós a seguinte reflexão: pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. O encontro das nossas manhãs, Gênese no Lar, ele é aberto com uma oração. Nós nos encontramos para fazermos preces que abre possibilidades do entendimento, mas também favorece o concurso dos bons espíritos para nos inspirar de uma forma bem direta nas tomadas das boas resoluções e fortalecem-nos moralmente para vencer as nossas dificuldades. Nesse caso, desviando, retornarmos para o caminho reto. Sabemos que a reta aqui é simbólica, é o caminho do bem, que não é reto, ele é elíptico, ele é cíclico, que envolve uma série de injunções do caminho. Possibilidade, descoberta, limites, inspiração, transpiração e por aí vai. Então nós vamos agora termos claro
que a nossa reunião objetiva esse fortalecimento moral e o concurso dos bons espíritos que vem nos socorrer mediante ao nosso pedido. Pedimos ajuda e a ajuda está sendo oferecida, disponível. É lógico que nem sempre o que pedimos, no seu sentido lato, prático, seremos atendidos se o pedido é extemporâneo, ele não atende às nossas reais necessidades de crescimento espiritual. E, naturalmente, seremos atendidos dentro do mecanismo da lei natural, da lei divina. Um exemplo. Eu estou com um membro amputado e vou fazer uma prece para que esse membro seja devolvido. Bom, isso vai contra a lei da natureza. Vocês estão de acordo? Então, que eu peça para ter entendimento e lidar com essa limitação. Apoiado na vida futura, porque a mensagem de Jesus e do Espiritismo dialoga com o futuro. E apoiado nesta teoria, eu me resigno, eu me conforto, sabendo que um dia eu vou ter o membro de volta. Sobre o ponto de vista de alimentá-lo psiquicamente, mentalmente. Então, quando, por exemplo, eu não mais for utilizar o corpo físico, voltando para a parte espiritual, seja à noite, quando desdobro, ou pós o túmulo, quando desencarnar, o meu membro estará íntegro, estará à minha disposição. Porque, na verdade, o modelo do corpo é o perispírito. Então, eu tenho que ter atenção principal a ele. E o perispírito, portanto, não vai me limitar, uma vez que ele é plasticizante, ele é modelado pela minha mente. Observem como nós podemos caminhar com muita esperança quanto aos nossos limites morais. Citei uma dificuldade física só para dar uma ideia, como existe uma lei que é a da superação. E ela precisa de ser entendida, o que vai nos consolar, pois temos muitos problemas para resolver no plano da Terra. Então, no item 15, Kardec diz assim: está no pensamento o poder da prece, que por nada depende de palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e em qualquer hora, a sós ou em comum. Independe da fórmula, do lugar, da forma, da fraseologia, da veste, da posição, sentado, deitado, correndo, voando. O poder da prece está no pensamento. Você pode fazê-la sozinho, como pode fazer em conjunto. Gênese no lar é um momento para fazermos compartilhando, em família. E como nós estamos aqui com um princípio único de vibrar no bem, no belo, no justo, a nossa prece em conjunto é mais, por certo, poderosa. Nós podemos muito quando estamos juntos. Podemos sim, é verdade. Antes de prolongar, com os exemplos práticos. Ontem uma pessoa me procurou. Carlos Alberto, a FEAC quando? Não sei. Retornaremos. Mas eu estou com uma situação emergencial. Houve um acidente, fulano está no hospital. Eu confio na prece do grupo da FEAC. Você poderia nos socorrer?
Aí eu disse: não só podemos, como devemos. Passou a ser uma oportunidade. E o ato do dever voluntário, consciente e amoroso será, por nós, uma providência, uma previdência, misericórdia. Vamos juntos. Mas eu quero te dizer que essa prece já começou a funcionar. Porque você está pedindo. Você apertou o botão para disparar um processo. Com isso, se você participar da prece conosco, essa prece terá muito mais pungência, porque você é a pessoa que tem mais vínculo com a história. O seu coração é o magnânimo nesse momento. Então nós seremos apenas coparticipantes de um processo. Posso contar com a sua ajuda? Essa pessoa se agigantou porque foi acionada a dignidade dela, o coração, a sensibilidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade e o senso de utilidade. Ela se sentiu representante de Jesus diante do processo em que, em tese, ela estava transferindo para terceiros. Compreenderam o que eu estou sugerindo? Se eu fosse um religioso ortodoxo, tradicional, ou apenas operacional, não, por certo, me dê a oração que nós vamos levar, porque o nosso grupo é poderoso. Inclusive, isso pode até favorecer para que eu e o nosso grupo tenhamos poder diante da comunidade. Isso dá glamour, isso dá poder. E isso pode dar algum tipo de privilégio que não vem ao caso entrar nele. Vocês entenderam como que nós podemos formar um momento cristão por uns, entre aspas, tá? Não estou diminuindo o problema da companheira. Por um simples pedido, como ele pode se transformar num anjo bendito luz, que opera na caridade, como também ele pode se transformar no Lúcifer. O que significa Lúcifer? Aquele que tem a luz nas mãos, mas não tem em si mesmo. Ele é apenas o portador, o mensageiro dessa luz. Não leve para o lado pejorativo. Eu estou falando sobre como nós podemos ser luz e também podemos ser trevas. Eu estou trazendo a reflexão filosófica para dentro do coração. Nosso tema: dons. Convido o grupo, numa sexta-feira, em que o sol desponta no horizonte, para que as nossas preces nos veicule na rogativa, no sentido de que Deus e os bons espíritos nos ajudem para que desenvolvamos os dons. Porque esses dons, que bem utilizados, nos concedem autonomia, liberdade, com responsabilidade e amor no coração para que a gente contribua, coparticipemos de um processo que está nas nossas mãos. Resolver os dramas íntimos. Com isso, nós vamos convidar para chegar junto dos nossos corações, na nossa sala virtual, esse espaço de fraternidade cristã, um visitante ilustre, que chega silenciosamente, com muito respeito e com admiração ao esforço de cada um. Ele vai sentar conosco
Não vai se manter de pé numa atitude de altivez, de poder. Não, não, não. Ele faz questão de sentar conosco à mesa para dividir um pão. E esse pão será tratado como uma migalha. Assim, fica mais ajustado ao seu mecanismo de atuação. Uma migalha de luz, como um pedaço de um pão. Então agora do seu lado está sentado Emmanuel. Mas ele não vem só. Com ele, Francisco Cândido Xavier, seu representante. Aquele que sabe conversar numa linguagem bem mineira, bem pertinho, bem amiga. Mas os dois não estão sozinhos. Eles estão com os nossos amigos espirituais que nos acompanham diariamente. Portanto, é uma celebração, é uma festa que está acontecendo agora. Emmanuel nos oferece um conselho que está inserido no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 52, intitulada por ele de Dons. Ouçamo-lo. Ele traz uma pérola que está em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria, minha amiga, meu irmão, desde a antiguidade, faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através de professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater à porta, para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento, em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele. Não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida.
As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. A lógica, o sentido espiritual da mensagem, à luz do espiritismo, da sua teoria moral e também dos estudos da metafísica apresentada por Allan Kardec e os espíritos, ou seja, essa parte metafísica, ou seja, a ciência espiritual, nos apresenta leis universais através do depoimento dos espíritos, de diversos graus, desde os mais evoluídos até aqueles que estão numa faixa da retaguarda, que vem nos mostrar quais são as consequências das nossas expressões como aprendizes, como lidadores de sol a sol, as repercussões morais das nossas escolhas. Então Allan Kardec nos convida a observar o que os espíritos nos oferecem para que a gente possa desenvolver a razão, ou seja, entender a diversidade do fenômeno, o que inclusive se caracteriza por universalidade. Os espíritos que se comunicam em Belo Horizonte, as atividades de Brasília vão trazer histórias parecidas, a dizer que no Brasil, na Europa, seja onde for, os espíritos em suas nações, em seus episódios reencarnatórios, têm os mesmos desafios, porém ajustados a um contexto diferenciado. Mas quando trazem o que eles vão compreender pelas suas escolhas, eles estão dizendo assim para nós que estamos aqui entre o berço e o túmulo: olha, pessoal, isso não é inventado, isso não é uma teoria religiosa. São leis naturais que vão sendo universalizadas, portanto, passam a ser de domínio de todos. Como na física, a lei da gravidade. Começou com uma descoberta, o desenvolvimento comprovatório, compartilhamento do conhecimento com mais outros, e hoje não importa mais quem foi que teorizou esta lei da gravidade. Qualquer criança no século XXI já sabe que existe uma lei da gravidade. Lembra da história da maçã? É simbólica. Ela cai no momento oportuno. Tudo que sobe, desce. São os ajustes de peso, massa, enfim. O Espiritismo está nos apresentando as leis referentes à alma. E elas já começam a ser de domínio público. Todos nós estamos tendo certezas sobre o que vem a ser escolha, ação e resposta. Nós estamos nos reunindo em oração para pedir também sabedoria e inspiração para que o que a gente está entendendo como uma lei universal importante, nós tenhamos forças morais para pôr em prática, sermos melhores. Emmanuel, quando vem traduzir a reflexão acerca dos dons, ele nos chama a atenção desde o início sobre o que vem a ser busca do homem e concessão de Deus. Deus está em toda parte. Quando sintonizados com o Senhor, nós temos nas nossas mãos chaves
chaves diferentes para abrir portas que vão nos dar acesso a oportunidades específicas que vão nos auxiliar. Então nós temos, naturalmente, que operacionalizar com humildade. Porque se Deus não nos der a chave, nós não temos conhecimento e força moral suficiente para entrar aonde não fomos chamados. Não adianta querer teorizar que somos livres para fazer o que queremos. A liberdade que o Espiritismo e a filosofia essencial propõem é sob o ponto de vista da consciência. Ou seja, nós somos livres para pensar, para deduzir e para criar uma consciência em torno de um determinado tema. Mas fazer com que isso aconteça depende de fatores que a nossa escola, como aprendizes, ainda não nos apresentou todas as lições. Eu escutei de um amigo há 2 dias e eu vou passar a repetir isso até que eu aprenda. Peço desculpa e conto com a paciência de vocês. Esse amigo me falou sobre a teoria da possibilidade. Eu falei sobre isso ontem. O que é possível? A vida o tempo todo a gente está discutindo com esse assunto. O que é possível fazer? O que é possível tem a ver com o meu limite e o limite do outro. O limite da coletividade. Quando não é possível, a vida sugere que desenvolvamos o dom da paciência. Inclusive, Emmanuel está falando sobre virtude. Se desejamos o dom da virtude, é necessário trabalhar com um assunto chamado disciplina. Ao estoicismo, olha a filosofia estoica, tão conhecida no cenário romano e que teve pujança até por volta do século XVII, XVIII. Depois ela passou a ser tratada como ortodoxia religiosa. E nos dias de hoje, século XXI, o estoicismo nunca foi tão necessário. Porque, aliás, o estoicismo fala de ter uma vida simples, desprendida, do quê? Da ilusão. E o estoicismo fala que precisamos ser vigorosos, termos coragem para lidar com a imperfeição. E, em síntese, o estoicismo propõe que sejamos firmes, constantes e devotados ao bem, à justiça, ao amor. Se queremos desenvolver o dom para falar bem, para falar com justiça, apropriado a cada assunto, nós precisamos de desenvolver um dom chamado silêncio. Cala-te. O Emmanuel dá poucos exemplos, mas são suficientes. Quando ele fala sobre o dom de ensinar, ele sugere que façamos amigos. Quais amigos? Os amigos que ministram o conhecimento. Agora o Emmanuel coloca o ingrediente nessa frase, que para alguns tratadistas filosóficos que têm uma dificuldade de entender o Evangelho e por isso atacam disfarçadamente, se dizem espíritas cristãos, mas não têm tolerância quando uma frase coloca um ingrediente luz chamado Senhor, ou a palavra Evangelho. Porque o conhecimento em nome do Senhor não é só conhecimento. É luz pelo exemplo. Para se dar apenas uma ideia.
Então, repetindo para ficar mais didático. Você que quer ensinar, seja como professor, seja nas atividades que exerces na sociedade ou em família, e ensinar não significa ter um canudo, ser doutorado, porque a vida o tempo todo está nos ensinando, e bem-aventurado aquele que entende que a vida está ensinando. E se a vida não nos ensina da cátedra, a vida nos ensina o tempo todo através das leis da natureza. Um exemplo: o seu animal de estimação fica doente. Você tem que sair para ir ao banco e o animal está precisando de um socorro. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que definir prioridades para agir com eficiência. A vida está te ensinando. Mas no caso, quando nos candidatamos, o grande lance é se aproximar daqueles que ministram, não como um professor que não se interessa muito com a qualidade do que ele faz. E qualidade não significa apenas dar uma boa aula. Qualidade numa sala, num liceu, é se tornar um educador de almas. Desenvolver a capacidade de intercambiar de alma com a alma do aluno. Mas é quase impossível, Carlos Alberto, porque eu tenho 100 dentro da sala. Por certo, a metodologia não favorece. Mas se você conseguir fazer isso, pelo menos com 2, você já está dando um passo adiante. Sem fazer privilégios, é óbvio. Você não vai se intercambiar com aquele que você tem mais afinidade. A cada dia, uma tarefa diferente. Só na condição de sintonia com Jesus, você terá essa graduação. Não sei se eu me fiz claro. Pretendes falar com acerto? Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele. Não só pela conversação elevada. Esse trecho do nosso amigo, esse ilustre visitante ao nosso espaço, é espetacular. Não só pela conversação elevada. Gênesis no Lar todas as manhãs propõe uma conversa elevada. Mas não pode ser só por ela. Atitudes de sacrifício. Por que o Emmanuel é o nosso coordenador nesse momento? Porque se a palavra está com ele, ele é o nosso professor. Tem aluno que briga com o professor e não presta atenção no que ele está dizendo. Fica olhando com que roupa que ele está vestido, com a maneira com que ele fala, se ele tem ou não tem carisma. O aluno está perdendo a oportunidade de pegar a pérola, que é o conteúdo. Não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício. Como foram os sacrifícios da vida do Cristo. Falar mais. Talvez é até perder a essência desta semente, dessa síntese oferecida. Mas podemos concluir. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Conseguimos atingir a culminância. E esse Deus está dentro de você. Emmanuel não está se referindo ao Senhor, diretor do cosmos, criador. Não. Por isso você não recorra a um Deus que está em algum lugar que você não acessa. Não procure Deus lá no sistema de Órion, lá no cocheiro, lá nas Pleiades. Não.
Eu tenho que procurar Deus lá na Serra do Cipó, vou acampar. Olha, Deus está em toda parte. É muito bom estar na serra, respirando, não o hálito do Criador, mas um oxigênio puro. Mas o convite é mais oportuno e profundo do que a gente pode imaginar. E Deus está dentro de você. Dialogue com harmonia, com bondade, com simplicidade. Seja caridoso com você mesmo. Potencialize e qualifique a sua prece e peça: Senhor, me dê forças. Senhor, me inspire. Senhor, eu quero ser um bom professor. Senhor, eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão. Senhor, que eu possa levar a tua mensagem para aqueles corações sedentos. Senhor, não permita que eu conspurque. Senhor, não deixe que eu faça da doutrina espírita um território da minha vaidade, um parque de diversão. Que a internet não seja um trampolim para que eu mergulhe no abismo das concupiscências. Que eu não semeie intriga, dúvida, medo. Que eu não coloque cavalo de Troia no coração de quem quer que seja. Eu prefiro, Senhor, que o Senhor tire o dom da minha boca, da minha língua, da minha palavra. Eu prefiro, Senhor, que o Senhor me promova a minha desencarnação. Que ampute um membro se eu tiver que me locomover para desviar uma das suas ovelhas do aprisco da paz. Senhor, abençoe a sexta-feira de todos, destes amigos que se reúnem com sinceridade, com boa vontade, com caridade para conosco e para com aqueles que sofrem na senda dos desafios. Senhor, que a esperança possa jorrar em abundância da nossa mente e do nosso coração. Que a fé seja o norte, a bússola, o porto seguro nesta travessia tumultuosa, mas imprescindível para o nosso soerguimento. Senhor, toque o coração dos homens para que estes sintam a tua augusta, magnânima, bondosa presença. Senhor, leve luz, amor, fraternidade para os lares. Que os mensageiros estendam as destras da benevolência para oferecer recursos aos enfermos. Uma mão amiga, um abraço materno para os encarcerados. Uma luz branda e esclarecedora para aqueles que jazem nas trevas da ilusão e da reparação. Senhor, que aprendamos contigo a simplicidade, o desprendimento, o devotamento. E em todos os lances do caminho, Senhor, que a tua luz se agigante em meu coração, para que o amor não permita que a razão impeça a minha jornada na direção dos cismos, do sacrifício, da cruz, da libertação, da ressurreição e da vitória definitiva. Senhor, 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 cumpra-se em mim, Senhor, conforme a tua vontade. Assim, rogamos que
o dia de todos que aqui se reúnem seja um dia de trabalho e de renovação. Ave, Senhor, ave seja sempre o teu nome, e que para sempre seja louvado.